Vamos então agora estudar o componente VDO Print. VDO Print, já aparece aqui a página dele que está no SourceForge. Diferente dos outros três componentes, esse VDO Print eu nunca utilizei em produção, tá? Os outros três sim. Então nós já abrimos aqui no fórum do VDO Print. Tá? Então tem aqui o fórum do componente, melhorias, dicas, dúvidas e críticas ou sugestões. Vamos então abrir no fórum do VDO Print. E aqui nós temos downloads, destino do VDO Print, tem vários tópicos aqui, tá? VDO Print no SourceForge. Em downloads você vai conseguir aqui fazer o download da versão 3.1.0 do VDO Print, é a versão oficial que está no repositório. Você observa que essa versão ela é de 2007, já é uma versão um pouco antiga, né? Então, quando o Delphi ele atualizou ali a parte de strings, o Unicode, a partir da versão 2009, o VDO Print ele teve alguns problemas com isso, tá? Por isso que os usuários aqui eles começaram a questionar o destino do VDO Print. Okay? Tem um usuário que diz que estava utilizando o VDO Print, mas a partir de abril de 2009, a partir da versão do Delphi, que alterou o Unicode, ele parou de funcionar. Então esse usuário ele não teve como fazer as alterações e partiu aí para o Fast Report. Ok? Daí os colegas começam a conversar sobre isso, e alguns começam a dizer que fizeram a atualização, mas que gostariam agora de atualizar isso. E aqui o autor do componente, que é o Vinícius de Oliveira, daí deve vir o nome VDO, Vinícius de Oliveira, ele explica que deixou de dar suporte oficialmente para o VDO Print, tá? Porque ele começa a trabalhar aí com outros projetos. Então fica a cargo da comunidade fazer essa atualização. E se você começa a procurar na internet, você procura, por exemplo, VDO Print Delphi XE2, XE ou Delphi 2010, que é o nosso caso aqui, você vai encontrar pessoas que já fizeram aí a alteração. Olha, VDO Print compilado para o Delphi 2010. Tá, então as mudanças foram por causa da mudança do Delphi em seu Unicode. E aí você clica aqui. Aí o usuário ele já vai disponibilizar para você uma versão para download. Tá certo? Então procurando melhor você vai descobrir aí que já existem sim versões que funcionam com os Delphis mais atuais, tá? Versões do VDO Print. Okay? Aquela questão do código-fonte aberto de um projeto de código-fonte aberto, Como o autor ele não tem retorno financeiro disso, ele precisa trabalhar com outras coisas, tá? Se ele utiliza o componente diariamente, como por exemplo é o caso do ACBR, então ele está ali trabalhando sempre com o componente, atualizando o componente. Se o autor por alguma razão abandonar o projeto, o código-fonte continua lá, tá? Mas o cabeça, aquela pessoa que iniciou o projeto não está mais à frente do projeto. E aí a comunidade ela tem que se organizar para fazer com que o projeto ele continue, para que ele não pare no tempo. Como a gente vê em muitos projetos aí de código-fonte aberto, tá? Bom, o fato é que eu peguei uma dessas versões aí, a versão oficial do VDO Print. A gente consegue instalar ela no Delphi 2010. No entanto, na hora de imprimir os caracteres eles ficam todos estranhos ali, tá? Não vai funcionar direito não. Daí eu procurei um pouco mais na internet, para não ter que mexer ali no código-fonte. E eu encontrei uma versão já prontinha para o Delphi 2010. Ok? Então eu vou disponibilizar, no caso o autor lá, quem fez essa alteração, chamou de VDO Print 3.1.1. E a versão que está no repositório oficial é a 3.1.0, que é essa daqui.
E como é que é a instalação? É bem parecido com o que nós fizemos com o RSPrint, tá? Ele tem uma pasta source, então você aponta para esta pasta source aqui no Delphi, né? Você vem em Tools, Options, Library Win32. Aqui em Library Path você então adiciona a pasta onde estão os fontes do componente. Depois disso você abre o arquivo dpk, que está aqui em Packages, tá? Então você pega aqui esse do Delphi 2K6, que era o Delphi 2006. Aí você abre então o arquivo dpk e compila esse arquivo dpk. Depois que você compilar o arquivo dpk, o que é que vai acontecer? O arquivo bpl ele vai aparecer na sua pasta padrão de bpls. Olha só, bdoprint bpl, tá? Daí você vem em Componente, Install Package e adiciona esse arquivo bpl. E depois disso, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma pastinha VDO com os 3 componentes aí do VDOprint, tá? Em relação à ajuda, veja que aqui não tem uma pasta de Help, tem uma pasta Docs aqui, onde nós temos um PDF. Esse PDF ele vai falar sobre as alterações sofridas nas versões, ok? Desde aí do começo de 2004. Então as alterações elas estão bem documentadas até a última versão, que é a 3.1.0, tá? E nós temos um arquivo CHM. Nesse arquivo CHM, então o desenvolvedor ele explica aqui por que desenvolveu, né, esse relatório. E ele tem então 3 classes principais, que é a CA-Printer, a DM-Printer e a Printer, né, que é a padrão. Aqui ele fala da instalação e aqui em classes ele vai falar sobre cada uma delas, tá? Para que serve então a classe CA-Printer? Destinada para impressoras, para impressão em impressoras jato de tinta e laser. A DM-Printer, destinada à impressão em impressoras matriciais. E a Printer, destinada à impressão em impressoras jato de tinta e laser ou matriciais, né? Então esse componente ele vai se valer desses outros dois aqui para funcionar. Se você utilizar esse componente, ele vai chamar uma janelinha lá, onde você vai selecionar se a impressora é matricial ou se é uma impressora jato de tinta ou laser. E aqui nós temos todas as propriedades, né? Você vai observar que as propriedades aqui elas são bem parecidas. Tá? Porque afinal de contas nesse componente aqui ele vai chamar as propriedades e os métodos desses outros dois, tá? Então em relação às propriedades nós temos aqui a linha corrente, a página corrente, se está imprimindo, tipo de impressora, nome da impressora, se é para mostrar um diálogo, se é para exibir o preview, né? Se é para mostrar primeiro para o usuário, se é para mostrar o progresso, o título do relatório e a versão. Nós temos alguns eventos nesse componente, né? Nesse caso ele é parecido em relação aos eventos, ele é parecido com o RDPrint. Temos o onAbort, onError, onNewLine, onNewPage, onPrint, onStart e onTerminate. E temos aqui alguns métodos. Métodos abort, sua função é abortar o trabalho de impressão. Begin doc, é iniciar o trabalho de impressão. Tá? E esse begin doc aqui, ele fica bem parecido ali com o RSPrint, né? End doc, para finalizar o trabalho de impressão. Newline, sua função é avançar o número de linhas determinados pelo parâmetro. Newpage, para avançar o número de páginas determinado pelo parâmetro. Print, e aí no print nós temos a coluna, o texto e se chegou no final da linha. Olha, então a forma de desenvolver com o VDOprint, no caso de imprimir as linhas, é parecido com o printfast, onde você controla o salto da linha através do parâmetro aqui. E nós temos um outro print, né, sobrecarregado, onde ele recebe a linha, a coluna, o texto e se você chegou também ali no final da linha, tá?
Sua função é efetuar a impressão na coluna determinada pelo parâmetro aColumn, do texto determinado pelo parâmetro aText. Esse método possui duas implementações. Na segunda, é possível a informação do número da linha de impressão através do parâmetro align. O parâmetro alignFeed, o último aqui, olha, é opcional e é o indicador de que a linha foi finalizada e que a impressora deve avançar para a próxima. E aí uma observação. Ao informar o parâmetro alignFeed como true, não é necessário chamar a chamada posterior do método newLine, a não ser que o salto de linhas adicionais seja desejado. Então ele tenta trabalhar das duas formas aí, tá certo? Como esse parâmetro ele é opcional, você pode trabalhar da mesma forma que o RSPrint e o RDPrint, incrementando as linhas, né? E daí você vai incrementar as linhas chamando aí o método newLine, tá? Ou então você não incrementa as linhas e trabalha aqui com o parâmetro alignFeed, da mesma forma que nós fizemos ali com o printfast. Ele tem um parâmetro, o método replicate, né, que é o string of char do Delphi, tá? Ele tem dois replicates, né? Sua função é replicar o caractere determinado pelo parâmetro achar pelo número de vezes determinados pelo parâmetro account, a partir da coluna determinada pelo parâmetro aColumn. Muito bem. Então aí, estão os métodos, estão as propriedades e os eventos do componente VDOPrint, né? À primeira vista ele parece até ser mais completo que o RSPrint, né? Já veio com uma ajuda, já tem um fórum ali onde tem bastante usuários, né? Tem vários colegas que utilizam esse componente. Então, se você ficar dos 4 componentes, se você já partir, não, eu quero uma opção de código fonte aberto, então você vai ficar entre o RSPrint e o VDOPrint. Talvez o VDOPrint seja a melhor escolha para você trabalhar, tá bom? Na próxima aula nós vamos analisar o exemplo de demonstração aí do VDOPrint.